dos corações, que Ele nos toque, que Ele nos avive, que Ele nos restaure, que Ele anime o coração desanimado, que Ele alegre o coração entristecido, né? Porque Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de ir onde eu não posso ir, Ele é capaz de mudar o que ninguém consegue mudar. Amém? Então, eu gostaria de pedir, vou até colocar assim, pelos pastores e missionários, por nossa igreja, né? Por nossa comunidade, pelos moradores de rua e pelos pedidos dos irmãos. Amém? Vamos orar? Jesus, eu quero nesse momento, Deus, meu Pai, te agradecer por estar aqui. Te agradecer porque o Senhor é bom. Te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem nos trazido até a tua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos vestido. O Senhor tem nos, Pai, dado a graça de ir e de vir. Meu Pai, em meio a tanta violência, Senhor, nós estamos aqui bem. Pai, obrigado. Pai, te pedimos, te apresentamos, Senhor Jesus, a saúde de cada irmão que foi apresentado, de cada familiar. Te pedimos, Senhor, pela viagem, Senhor Jesus, do irmão Léo. Deus, te pedimos, Senhor Jesus, pelos casamentos, pelos jovens. Te pedimos, Senhor Jesus, meu Pai, por cada irmão dessa comunidade, Senhor, e de outras que estão doentes, que estão, Senhor Jesus, meu Pai, precisando de cura, precisando, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor toque, que o Senhor restaure. Pai, de mesma forma, eu te peço, Senhor Jesus, por tantos missionários, Pai, que estão espalhados pelo Brasil, que estão espalhados, Senhor Jesus, pelo mundo. Pai, pessoas que foram, Deus. Pai, pessoas que ouviram a Tua voz e foram. Meu Pai, te peço, Senhor Jesus, pelos seus corações. Te peço, Senhor Jesus, Pai, meu Pai, por suas convicções. Te peço, Senhor Jesus, pela manutenção. Peço, Senhor Deus, para que haja, Deus, manutenção. Para que haja, Senhor Jesus, meu Pai, oferta, Deus. Para que haja, Senhor, mantenedores sendo levantados, Senhor. Pai, te peço pelos pastores, Pai. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia. Pai, de tantos que sofrem, de tantos, Senhor Jesus, meu Pai, que não são conhecidos, não são famosos e sofrem, Deus. Pai, sofrem perseguição, sofrem, Senhor Jesus, abandono. Pai, sofrem, Senhor Jesus, meu Pai, com irmãos, Senhor, que muitas das vezes, Pai, ao invés de somar, Deus, meu Pai, tem sido peso. Peço, Senhor, por seus corações. Peço, Senhor Jesus, por suas famílias. Peço, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, restaurar, animar. Meu Pai, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa, Senhor, restabelecer as convicções. Pai, peço, Senhor Jesus, também pelos moradores de rua. Peço, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, nos usar, Pai, e usar, Senhor Deus, tantos outros que têm ainda mais condições. Pai, que têm mais poder, mais autoridade. Meu Pai, te peço que o Senhor possa, Senhor Jesus, intervir nessa situação. Deus, o Senhor é o Deus que se importa, Deus, com o pobre. É o Deus que se importa, Deus, com aquele que não tem ninguém por ele. Senhor, te pedimos por esses, Senhor. Pai, e de mesma forma, te pedimos por nossa igreja. Te pedimos por nossa pequena comunidade, Deus. Pai, te pedimos que o Senhor toque nossos corações. Pai, que teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade em nosso meio. Te pedimos que o Senhor, Pai, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado. Pai, te pedimos que o Senhor nos anime. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor faça, Deus, meu Pai, que o Senhor nos leve para mais perto do Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, estabeleça, Senhor Deus, estratégias. Que o Senhor fortaleça, Senhor, nosso pastor. Pai, Senhor Jesus, e cada líder nesse lugar. Pai, que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, que o Senhor traga para mais perto. Que o Senhor desembarace, Deus, os pensamentos, as mentes, os corações. Meu Pai, que o Senhor põe as coisas no lugar, que o Senhor tire, Deus, coisas que estão fora do lugar e traga, Deus, outras que precisam voltar. Meu Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, tocar os nossos corações, que nós possamos, Senhor Deus, ser uma igreja conforme a Tua palavra nos ensina. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amém. Bem, nós chegamos na segunda metade de nossa série. Como é o nome da série que a gente está fazendo mesmo? É não sei o que de uva, né? É verdade. Era para ser o pé de uva, né? Teria sido muito melhor, mas, enfim. E a gente está falando sobre o capítulo 17 de João.
Acertou. Ganhou uma cocada. Pois bem, nós estamos falando sobre o capítulo 15 de João, né? A figueira verdadeira. A figueira não, a videira. Tá certo, Jonathan. Sermões em João 15. E hoje a gente vai chegar no versículo 5. Na primeira semana a gente leu o versículo 1. Na segunda semana passada, nós falamos a respeito do 2 até o 4. E hoje nós vamos ler o versículo 5. É um versículo bem conhecido. Enfim, todo o capítulo é bem conhecido. E aí eu já pergunto, né? Quem foi que leu o capítulo 15 de João? Muito bem. Parabéns, viu? Você que leu, retire sua cocada no final do culto. Você que não leu, é espiritual. Eita! E você que não leu, meu Deus do céu, o que é que você está esperando para ler o capítulo da série que nós estamos? Tá certo. Eu troco a cocada por uma garrafa de café com leite. Troco na hora. Mas o que é que você está esperando para ler o capítulo da série que nós estamos trabalhando? Você tem mais uma semana para ler João 15. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo texto para a sua devocional. Se você não tem o hábito de fazer devocional, definitivamente é um texto que destrava, assim, ó. Você começa a ler e você vai meditando a respeito do que João escreve aqui no capítulo 15. Se você já tem o hábito de fazer devocional, ainda mais. Pois bem, que diz assim, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém. Senhor Deus, Jesus, eu te peço, Senhor. Eu peço, Senhor, a tua palavra é a verdade. E eu peço, Senhor Jesus, que essa palavra se cumpra. Porque sem o Senhor, eu não posso fazer nada. Jesus, se não é a tua palavra, se não é o teu Espírito, se não é a tua presença, Pai, tudo que eu anotei, Senhor, tudo que eu escrevi, Deus, é nada, é nulo. Pai, mas se por graça, por misericórdia, o Senhor usar, Pai, dessa pregação, Pai, então nós, Senhor, ouviremos a tua voz. Senhor Jesus, fala conosco, apesar de mim, apesar, Senhor Jesus, de cada pessoa que está aqui. Nós não merecemos a tua voz, nós não merecemos a tua palavra. Pai, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É o que nós, Pai, queremos entender um pouco mais, queremos meditar sobre isso um pouco mais nessa noite. Pai, é o que eu te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, na semana passada, nós falamos, e o tema da semana passada foi isso mesmo, para que deis mais frutos. Exatamente. O tema de hoje, cadê Jéssica Cabral? Depois ela fala que eu não dei o tema. Mas o tema de hoje é, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Exatamente. Exatamente, não podem fazer coisa alguma. Esse é o tema. Eu falei o meu tema errado. E Juliana sabia o tema. Parabéns, Juliana. No sermão anterior, nós falamos a respeito da poda de Deus. Nós falamos a respeito de que Deus, aqueles que não dão frutos, Deus limpa, Deus muda de lugar, Deus reposiciona para que esses ramos deem frutos. Mas aqueles que dão fruto, aqueles que estão produzindo, esses Deus poda. Bem, a gente entendeu que nem sempre que algo dá errado é Deus amaldiçoando, nem sempre que algo dá certo é Deus abençoando. A gente entendeu que a lógica de Deus é diferente da nossa. Na nossa lógica, alguém que não dá fruto, ele merece ser cortado mesmo. E alguém que dá fruto, ele merece um prêmio, um aplauso. Na lógica de Deus, não. Na lógica de Deus, alguém que não dá fruto, mas está ligado nele, precisa de limpeza, precisa de reposicionamento.
E aquele que dá fruto, na lógica do Senhor, precisa ser podado, para que dê mais fruto ainda. E definitivamente, falar sobre Deus com uma tesoura na mão, podando os meus galhos, é assustador. Falar a respeito de alguém que tem poder para fazer coisas, para dar a vida e tirar a vida, e falar que esse Deus pode me podar se eu der frutos, é assustador. Porque, obviamente, ser podado remete à dor, a desconforto. Porém, a nossa confiança deve estar em saber, como a gente falou na semana passada, que a dor que vem de Deus, o sofrimento que Deus muitas das vezes traz para nós, não tem o objetivo de nos matar, não tem o objetivo de nos destruir. Pelo contrário, ele poda para que dê mais fruto ainda. A poda de Deus tem o objetivo de nos fazer dar mais frutos. A nossa confiança tem que estar em saber que Deus não é um menino com uma tesoura na mão. Deus não é um menino com uma tesoura na mão que corta, que corta os galinhos da plantinha que você plantou aleatoriamente. Quem nunca, e eu já fiz isso, quem nunca cortou um tronco de uma árvore e deixou lá assim, fingindo que nada aconteceu? Eu já fiz isso no seu jardim, manhã. Desculpe. Deus não é essa criança. Eu já fui essa criança. Eu já cortei os pés de romã de manhã Fátima. Já cortei. Deus não é um menino com a tesoura cortando galhos aleatoriamente. A nossa confiança da poda de Deus é saber que Deus nos conhece. E que existe uma frase do pastor já falecido, John Stott, que diz assim, que nós podemos confiar, porque a dolorosa tesoura de poda está em mãos seguras. A tesoura da poda está nas mãos certas. Por isso que nós podemos confiar. Obviamente que ser podado por Deus dói. Mas a sua poda tem o objetivo de nos fazer frutificar mais. E a gente seguindo, então, e aqui eu já abro outro parêntese. Se você ainda não leu o capítulo 15 de João, é isso que você está perdendo. É essa devocional que você está perdendo. É chegar para Deus e dizer, Deus, se você está passando pela poda, Deus, me dê graça para que eu dê mais fruto. Porque eu sei que isso não é para minha morte. Então, fecha parênteses. Vá ler o capítulo 15 de João. Ao invés de assistir Pantanal. E seguindo, a gente chega no versículo 5. E o versículo 5 é um versículo muito conhecido, né? Porque Jesus fala, aqui no versículo 5, é como se ele estivesse falando tudo que ele já falou, do 1 ao 4. Jesus repete. Então, essa pregação, se você já assistiu, se você veio na outra terça e na outra terça, já pode ir embora, que é exatamente a mesma pregação. Brincadeira. Então, aqui, Jesus repete aquilo que ele já falou. E ele diz, ele inicia falando sobre quem ele é, a gente viu isso na primeira semana, e sobre quem os discípulos são. A gente viu isso na semana passada. E a tal da repetição, repetir, é comum e é normal quando você está ensinando. Quando você está ensinando alguém, você repete. Quando você está aprendendo alguma coisa, você repete aquilo até aprender, até memorizar, até fixar. E, obviamente, com toda certeza, Jesus é um mestre. Jesus cumpriu, obviamente, com excelência o seu papel de professor. Jesus ensinou não só seus discípulos, mas aqueles que o seguiram a respeito da palavra de Deus. E cumpriu o seu papel de professor com excelência. Porém,
além de apenas ajudar os discípulos a memorizarem a mensagem, né, além de apenas ajudar, apenas de reforçar aquilo que já foi dito, parece que o versículo 5, sabe, isso aqui é Jesus falando. E é ele falando, ali sentado, ensinando, e é Jesus repetindo, né, mais uma vez. E parece que Jesus, a sua mensagem, a mensagem de dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Parece que essa mensagem, parece que repetir esta mensagem faz as coisas entrarem no lugar. Parece que aqui Jesus coloca cada um no seu lugar. Porque ele faz lembrar quem é quem na união com Cristo. A gente lê em 1 Coríntios 5, 17, quem acertava ganhar um Kit Kat. 1 Coríntios 5, 17. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas vai se passaram, isso tudo se fez novo, as coisas vai se passaram. Amém. Amém. Você ganhou o Kit Kat. Jesus fala, Paulo nos ensina que nós estamos em Cristo, nós estamos unidos a Cristo. E Jesus já nos ensinou isso, no capítulo 15 de João. Ele se coloca como uma videira e nos coloca como seus ramos. E nós estamos unidos a Jesus. Quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo toca o nosso coração e nos mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender, então nós somos ligados a Jesus. E quando Jesus começa no versículo 5 e diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. É como se Jesus estivesse colocando cada um no seu lugar. Como assim? Porque olhando para Jesus dizendo: eu sou a videira, é fácil entender em quem está a vida nessa união. Nós estamos unidos a Cristo. Mas quando Jesus diz: eu sou a videira, eu sou a árvore, é fácil entender da onde é que sai a vida dessa união. Quem é que produz vida nessa união? Se ele é a videira, a vida vem dele. Também não é difícil dizer, nessa união, quem é que depende de quem. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês são os galhos. É fácil entender quem é que depende de quem. Não é o galho que depende da videira. O galho sem a videira é nada. É um graveto. É apenas, como é que diz? Lenha para a fogueira de São João. Mas a videira sem o galho continua sendo a videira. A videira sem o galho continua tendo vida. Então, parece que Jesus coloca cada um no seu lugar. E, desde já, existem várias formas da gente falhar na vida cristã. Uma delas é não estar ligado a Cristo. Existem várias formas de errar na vida cristã, na caminhada cristã. E uma delas é não estar ligado a Jesus. E a esses que não estão ligados a Ele, no versículo 6, no versículo seguinte, Jesus diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se você não está ligado a Cristo, você falhou. Você, a esses Jesus disse que serão jogados fora e que secarão, porque não há vida longe da videira. O galho longe da árvore seca, vira palha, vira lenha. Mas existe uma outra forma também, existem várias formas, mas uma outra forma de falhar na vida cristã é quando a gente esquece quem na verdade nós somos. E quando a gente esquece quem na verdade Jesus é.
Jesus repete e diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Coloque-se no seu lugar. Irmãos, existe eh, servir e estar em comunhão, estar em igreja, fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma congregação, servir, é muitas coisas. É prazeroso, é, enfim, mas é também cansativo. É. Mas sabe, existe quando você serve, quando você ora pelos outros, quando você é intercessora, quando você cuida da mídia, quando você prega, quando você canta, muitas das vezes e com alguma frequência você se cansa. Você cansa. Você cansa de pregar, você cansa de cantar, você cansa de orar pelos outros, você cansa de muitas das vezes orar por alguém, pedindo a Deus que cure aquela pessoa quando às vezes alguém na sua família está doente. Você cansa. Isso é normal. Só que existe também um outro lado dessa moeda. Existe o lado quando eu esqueço que eu sou o ramo, quando eu esqueço que eu sou o galho e que nada vem de mim. Sabe, que a oração que eu fiz na vida de alguém e que Deus atendeu, não foi por minha oração. Porque se eu oro e se o poder da minha oração está em quem ora, eu estou perdido. Mas se eu oro e o poder da minha oração está em quem escuta, então minha oração tem poder. Não por conta de mim, mas por quem me escuta. Existem várias formas de falhar na vida cristã e uma delas é estar distante, é estar separado de Cristo. E uma outra é estar ligado, estando ligado à videira. Esquecer que, na verdade, eu não sou a videira. Esquecer que, na verdade, eu não edifico a igreja de Jesus. Irmãos, eu prego nessa igreja há quase 10 anos. Tem um tempo. Há quase 10 anos. Eu comecei a pregar aqui no Ministério de Jovens. Tinha mais ou menos 17 anos. Hoje eu tenho 18. Brincadeira. Eu tenho 25 anos. Tem quase 10 anos que eu prego aqui. E nenhuma de minhas pregações, nenhuma das minhas palavras edificou ninguém. Nenhuma. Porque quem edifica a igreja de Jesus é Ele. Quem edifica a igreja, Jesus disse a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja dele é Ele. Quem fala aos corações é Ele. Quem muda o meu coração é Ele. Mas existe o cansaço e existe também, sabe, passar a esquecer que, na verdade, eu prego. O Espírito Santo fala aos corações. As minhas palavras são nada. E Jesus coloca as coisas no lugar. É como, sabe, se alguém já teve a má experiência de falar com alguém que distratou você, sabe, alguém importante, que diz assim: ô queridão, você sabe com quem você está falando? Isso deve ser terrível. Eu ainda não experimentei, mas é péssimo você falar com alguém que distrata o seu. Quem é você, meu? Você sabe com quem você está falando? Então, eu pergunto a você: você sabe com quem você está falando? Quando você fala com Deus? Quando você fala com Jesus? Quando você pede algo a Ele? Ou quando você. Enfim, você sabe com quem você está falando? Ele é a videira. É dele que vem a vida. É dele
que vem a edificação para a igreja. Não é quando eu canto que as pessoas chegam até o trono de Deus. Não é quando eu prego que as pessoas então vão ser tocadas e por isso eu preciso pregar. Se Deus quiser fazer isso, amém. É trabalho dele. Mas se ele não quiser, ainda assim é trabalho dele. A gente vê em vários lugares, e isso foge um pouco, mas a gente vê em várias passagens da Bíblia, em vários profetas, em que Deus levantou profetas para pregar, para anunciar palavras às pessoas. E disse: eles não vão entender. E disse: eles não vão aceitar. Eles não vão se converter. Porque, na verdade, a conversão, a aceitação, não vem da pregação. Se você se converteu, se você se arrependeu dos seus pecados, se você entendeu isso, foi trabalho do Espírito Santo. Foi o Senhor que tocou o seu coração, mostrou que você tinha pecados e precisava se arrepender. Você sabe com quem você está falando? Você é um galho. Você é um ramo. Ainda que dê frutos, eu sou um galho, eu sou um ramo. Ainda que eu esteja cheio de frutos, esses frutos não são meus frutos. Esses frutos são da videira. O galho por si só, ele não dá fruto. A videira dá fruto. As uvas não são do galho, são da videira, é do pé de uva. Você sabe com quem você está falando? Você é um galho que foi colocado dentro de uma videira, da videira verdadeira. E por isso, se hoje eu e você tem vida, não é porque eu gerei vida em mim mesmo, mas é porque Jesus gera vida. Se eu e você podemos chegar para o irmão e deixar uma palavra e orar por ele, não é porque eu tenho poder na minha oração, não. Não é porque a minha oração é mais forte que a dos outros. Não é, não. Mas é porque alguém me fez galho de uma videira. De uma videira que tem vida. Irmãos, ele é a videira e nós somos os ramos. E ele continua e diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mais uma vez, Jesus mostra a sua expectativa para aqueles que estão ligados a ele. Se alguém está em mim e eu estou nele, esse dá muito fruto. Não tem o processo natural de estar em Cristo, não é vir à igreja e acabou. E viver a sua vida como e não frutificar. Sabe? Não é vir à igreja uma vez e bater o ponto de crente, aí depois daqui você pode viver do jeito que você quiser. Estar em Cristo não é para isso. Aquele que está nele e que Deus está nele, aquele que está em Cristo e que Cristo está nele, esse dá muito fruto. A gente já viu que existem vários tipos de frutos. Existem frutos de arrependimento, frutos que nos fazem nos arrepender de nossos pecados, nos fazem nos parecer mais com Jesus. Existem frutos do discipulado, em que eu, sendo tocado, eu toco outras pessoas, eu falo a outras pessoas, eu, tentando seguir a Cristo, eu chamo outros para que também sigam. Só é possível dar frutos se estivermos em Cristo. E quem está em Cristo deve dar frutos. Só é possível frutificar, só é possível ser mais crente se nós estivermos em Jesus. E se estivermos nele, devemos dar frutos. Jesus disse: eu sou o caminho. É necessário caminhar. É necessário prosseguir. Ele diz no versículo anterior, no 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
É como se Jesus está falando, não é como se estivesse, mas Jesus está falando sobre algo que você insiste em fazer. Permaneçam, insistam, continuem em mim e eu continuarei em vocês. Isso aqui é uma caminhada, não é uma porta em que eu entro e sentei e agora acabou. Existe frutificação. O Senhor espera de nós frutos. O Senhor espera de cada um de nós frutos. Frutos que o glorifiquem. E ele segue, e o versículo segue, e diz ainda: Jesus já nos colocou no nosso lugar. Nós somos ramos. Ele já relembrou a sua expectativa. Ele espera que os ramos deem frutos. E só é possível dar frutos se estivermos nele. E aqui, e ele termina, e ele vai terminando, e ele diz: porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim. Eu cresci escutando frases, talvez alguém já tenha escutado também, frases do tipo: depender dos outros é muito ruim. Quem já escutou isso? Ou a pior coisa do mundo é depender dos outros. Ou até mesmo, eu só faço isso porque eu dependo de fulano. Eu só estou aqui porque eu dependo de não sei o quê. Quem nunca escutou isso? E parece que depois de adulto, parece que eu entendi essas frases. Parece que depois de adulto, eu vi que realmente essas frases não estão tão erradas assim, não. Depender não é uma coisa muito boa, não. Depender dos outros para fazer alguma coisa. Às vezes, principalmente quando é uma coisa bem simples e você só consegue fazer por conta do outro. Depender é terrível. Ser obrigado a fazer algo porque você depende de alguém. Ser obrigado a participar de uma passeata do candidato, porque se você não for, ele vai tirar você. E você vai porque depende. Isso é péssimo. Depender dos outros é meio que humilhante, né? De certa forma, a gente é ensinado que depender é ruim. E principalmente quando a dependência é sofrida, quando a gente depende de alguém que é arrogante, quando a gente depende de alguém que é soberbo. E eu acho que o pior, a cereja do bolo, quando a gente depende de alguém que sabe que a gente depende dele. Sabe? Quando a gente precisa de alguém que sabe, porque fulano ali precisa estar aqui. Depender é humilhante. É humilhante. É o famoso se passar, né? Eu me passo por cada coisa. Agora, imagina então, escutar, volta aí alguns 1000 anos, 2000 anos, escutar de um homem ensinando a outros homens, escutar esse homem dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim e eu estou nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, você não pode fazer nada. Mas que cara arrogante, hein? Mas que soberbo. Um homem dizendo assim: sem mim você não pode fazer nada. Imagina se hoje eu tivesse começado, e era para mim ter começado assim, uma boa ideia. Quando eu pregar em outro lugar, talvez eu comece a falar isso. Mas imagina se hoje eu dissesse assim: irmãos, Deus só fala com você se eu deixar. Acordou? Porque sem mim, Deus não fala com ninguém aqui. Seria muita arrogância. Seria muita soberba. Com certeza, metade dos irmãos, ou talvez todos, meu, você tá doido. É muito arrogante da parte de alguém chegar e dizer: ó,
Deus só fala com você se ele falar primeiro comigo. Então imagina o homem Jesus, um homem, falando para outros homens, dizendo assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. A união com Jesus envolve esse nível de dependência. Estar unido com Cristo envolve esse nível de dependência. Saber que Ele nos conhece, Jesus nos conhece porque estamos unidos a Ele. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece meus pontos altos e baixos. Ele sabe as coisas que passam no meu coração. As coisas que não saem pela minha boca, mas que estão aqui. E é exatamente porque Ele nos conhece que Ele sabe que eu não posso fazer nada sem Ele. Jesus nos conhece e é porque Ele nos conhece que Ele sabe que eu não consigo fazer nada sem Ele. Que você não consegue fazer nada sem Ele. Você sabe com quem você está falando? Depender é humilhante, sim. Depender dos outros é péssimo, é humilhante. Muitas das vezes é baixar a cabeça e porque você depende. Porque depender dos outros humilha a nossa capacidade. Depender dos outros humilha a nossa força, humilha, sabe, o nosso ego. Sabe, humilha o nosso orgulho. O brio, como alguém mais culto pode dizer. O brio, aquela coisa que você é digno do que você faz. Se você depende de alguém, você não é digno, você recebeu. E nossa dependência de Jesus não foge disso. Não foge à regra. Depender de Jesus é humilhante. E eu vou dizer de novo que talvez você não tenha entendido. Depender de Jesus é humilhante. Quanto mais nós dependemos de Cristo, mais eu tenho que humilhar o meu eu. Quanto mais eu dependo dele, mais eu humilho o meu orgulho. Quanto mais eu dependo dele, mais eu humilho a minha natureza humana. Mais eu humilho a minha velha natureza. Porque se eu estou em Cristo, então nova criatura eu sou e as coisas velhas se passaram. Porque se eu dependo de Cristo e dependo a esse nível, ao nível de não poder fazer nada sem Ele, então é preciso abrir mão de muito orgulho. Porque quando eu subo para pregar, Deus fala e diz: quem fala sou eu. Mas Satanás no meu ouvido diz: sabe, o anjinho e o. Não, você que fala, meu. São suas palavras. Depender de Cristo é calar a voz do meu orgulho, é a voz do meu ego. Depender de Cristo é humilhar a minha força. É dizer, eu oro, mas, Senhor, a minha oração não é nada. Porque sem o Senhor, eu não posso fazer nada. Então, depender de Cristo é humilhar as 12 quintas-feiras de não sei o quê. Porque isso, sem Ele, é nada. Depender de Cristo é humilhar, sabe, todo o meu esforço. Porque é entender que o meu esforço sem Jesus é nada. Depender é humilhante. É humilhante precisar de alguém. É humilhante, sabe? Quando lá em casa a gente não tinha carro ainda, na casa de pai e mãe, a gente não tinha carro ainda, e a gente ficava, queria sair para algum lugar, a gente ligava para alguém, e isso aconteceu também com a gente, né, tá assim. E aí você liga para alguém, e a pessoa, olha, eu não posso. Às vezes tem a boa vontade, mas olha, eu vou sair. Você ligava para Vitória, ô Vitória, me preste o Clio. Ixi, era o fundo do poço, cheguei no fundo do poço. E, não, e não sei o quê. E às vezes você pega o Siena de Laerte, você quebra a chave. Aí, meu Deus do céu. Porque você depende, meu. Você pega um carro, você depende, você quebra, você tem que ajeitar, ou então você tem que ir fazer as coisas correndo, porque você tem uma hora para devolver. Depender é humilhante, depender é péssimo. Mas é humilhante precisar de alguém, mas
feliz. Feliz são aqueles que precisam apenas de Jesus. Felizes são aqueles que dependem exclusivamente de Cristo. Felizes são aqueles que aprenderam a depender só de Cristo. Felizes são aqueles que encontraram a verdadeira alegria na humilhação do seu orgulho. Sabe? Felizes são aqueles que, humilhando o seu orgulho, se tornam felizes, porque dependem de Cristo. Porque não dependem da sua força, mas dependem da força de Jesus. Esses são felizes. Esses são felizes. Felizes aqueles que encontraram na dependência de Jesus a sua alegria. Porque sem Ele, eu não posso fazer coisa alguma. E Jesus fala, porque sem mim, então assim, sem Ele, a coisa não vai. E ele termina, vocês não podem fazer nada. O que é que não dá para fazer sem Jesus? A pergunta não é o que dá para fazer sem Jesus, mas é o que não dá para fazer sem Jesus. Sabe, quando a gente está crente, a resposta o que não dá para fazer sem Jesus? Nada. Porque tudo eu preciso dele. Mas tá. E no decorrer dos dias? E quando você sai daqui? E quando você tenta consertar as coisas da sua casa? E quando você tenta consertar, quando você começa a se envolver mais com a igreja, começa a servir, você começa a liderar um ministério, o que é que não dá para fazer sem Jesus? Porque quantas vezes eu não já tentei consertar a igreja de Jesus? Quantas vezes eu não quis consertar, sabe, o meu irmão, o irmão que está do meu lado, as pessoas aqui. Ué, se não dava para fazer nada sem Jesus, por que eu estou tentando fazer uma coisa sem Ele? Por que eu estou tentando, então, sei lá, consertar minha família, consertar, sabe, o meu orgulho, o meu pecado sem Ele, sem pedir a Ele? Se não dá para fazer nada sem Ele, por que eu estou tentando fazer isso? Então deve dar. Se essa pergunta é para o ímpio, ele diz tudo, dá para fazer tudo sem Jesus. Só que se essa pergunta é para o crente, então isso não é opção, não. Jesus não estava usando uma figura de linguagem quando falou isso aqui. Jesus não estava exagerando as coisas, não. Sabe, quando você quer, sei lá, falar que algo é muito grande, então, ou que algo demorou muito tempo, você diz, isso aqui tem um século que eu estou aqui. Você está exagerando. Meu Deus, hoje eu comi um boi. Você não comeu um boi de verdade. Você está exagerando. Aqui não. Jesus não está exagerando as coisas para você entender melhor. Na verdade, ele não está querendo dizer que não dá para fazer nada, nada mesmo, não. Tem umas coisas que dá para fazer sem ele. Mas tem umas coisas que não. Aí realmente só com Jesus. Jesus não está exagerando. Jesus não estava querendo causar impacto. Ele só disse a verdade. Nós não podemos fazer nada sem ele. Não dá para fazer nada sem Cristo. Irmãos, até aqui, até esse ponto da mensagem, até esse ponto da série, talvez alguém tenha sido tocado aqui e em casa ou em qualquer outro lugar e, sabe, foi convencido de que tem pecado e que quer se arrepender e que precisa se arrepender. E isso é maravilhoso. Mas nenhum arrependimento dos pecados vem de mim. Não sou eu que gero arrependimento dos meus próprios pecados. Sabe, quando eu tento produzir arrependimento no meu coração, o que eu gero, na verdade, é um remorso fingido. Quando eu tento, com as minhas próprias forças,
por minha própria conta, produzir arrependimento do meu pecado, o que eu gero, na verdade, sabe, quando eu tento produzir arrependimento sem Jesus, o que eu gero é um remorso temporário. Sabe, é uma pena eu ter feito isso, mas é temporário. Não é arrependimento genuíno. Porque só quem gera arrependimento genuíno é o Senhor. Porque sem Ele não dá para fazer nada. Sabe, quando eu tento gerar algum tipo de arrependimento, o que eu gero é um remorso cheio de merecimento. E quem estava aqui sexta-feira entendeu que perdão não envolve merecimento em nenhum dos lados. Nem em quem perdoa, nem em quem pede perdão. E se existe arrependimento, então eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E se eu peço perdão a Deus achando que eu mereço o seu perdão, então já não é perdão. Então, quando eu tento produzir por minha própria conta o arrependimento, o que eu gero em mim é remorso. Mas quando Cristo toca o meu coração, então o meu coração se converte. Então, as minhas práticas, o velho homem é morto. Então, quando Cristo toca o meu coração, eu passo de verdade a ser crente. Eu passo de verdade a odiar o pecado e a desejar cumprir a vontade de Deus. Não porque eu quero, não porque eu sou bom, mas porque a partir de então, Ele nos dá um novo coração. Um coração que deseja aquilo que Ele deseja. Porque é como se o Senhor, sabe, tem um versículo bem conhecido em Gálatas que diz: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É como se quando Jesus, sabe, quando a gente se converte, é como se Jesus pegasse o coração dele e colocasse em nós. E existe isso aqui, transplante do coração. Então, aquela pessoa que ela está viva agora, ela vive porque alguém morreu. Certo ou errado? Não tem como você doar seu coração estando vivo, tem? Tem como você doar seu coração estando vivo? Não. Alguém precisa morrer. E quando a pessoa que recebe o coração, ela continua a viver, ela vive não pelo seu próprio coração. Ela vive não por, sabe, não é a força do seu coração que está batendo ali, não é mais. Mas é o coração de outra pessoa. Assim é quando a gente se converte. Quando a gente se converte, é como se Cristo, aquele que morreu, então ele pegasse o nosso coração sujo e pecador, e imundo, e tirasse. Nosso coração de pedra que odeia a Deus e que ama o pecado. Então Cristo pega o seu coração e põe em nós. Então agora existe vida, mas não existe uma vida pelo meu próprio coração, mas existe a vida pelo coração que foi colocado em mim. Existe uma vida por um coração que me foi dado. Irmãos, quando eu tento produzir bondade sem Cristo, o que eu gero é uma bondade má, uma bondade cheia de orgulho. Sabe? É uma bondade que quer aplausos. Quando eu tento ser bom pelos meus méritos, sem Cristo, sem pedir a Cristo que me faça ser melhor, o que eu gero no meu coração é uma bondade orgulhosa, é uma bondade arrogante, é uma bondade que precisa ser acalentada. Mas quando Cristo gera uma bondade em mim, então é a verdadeira bondade no meu coração. Quando eu tento produzir obediência à palavra de Jesus, sem Jesus, sabe? Quando eu tento obedecer a palavra de Deus, sabe, por minha própria conta, o que eu produzo é uma obediência seletiva. É uma obediência que escolhe aquilo que obedece. Quando eu tento obedecer a palavra de Deus sem Deus, quando eu tento obedecer a palavra de Jesus sem que Jesus faça isso na minha vida, o que eu me torno é alguém que obedece partes da palavra de Deus. Quem nunca viu alguém que vive uma vida louca, uma vida maluca, uma vida mundana? Então, quando um familiar,
por algum por alguma tragédia morto, num acidente de carro, ou por uma bala perdida, então vai lá em Mateus 5 e diz: "Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos". Ou quando alguém, na verdade, quando alguém está em pecado e você chega para confrontar o pecado dessa pessoa, então essa pessoa abre a Bíblia e diz: "Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra". Não é alguém que está disposto a obedecer a palavra de Deus. É alguém que está disposto a obedecer partes da palavra de Deus, pedaços, versículos. O versículo que caiba bem para mim. Essa não é a obediência à sua palavra que Jesus produz em nós. Jesus produz em nós uma obediência integral. Sabe? Um desejo por uma obediência integral. Um desejo por uma obediência que quer obedecer a palavra de Deus por completo. Quando eu tento produzir por minha própria conta discípulos sem Jesus, sem pedir ao Espírito Santo que faça isso, o que eu produzo são discípulos, não são discípulos. Eu produzo um fã-clube. Eu produzo o meu fã-clube. Quando eu tento produzir discípulos, quando eu tento dar frutos do discipulado por minha própria conta, esquecendo que eu sou o ramo e que Cristo é outras pessoas que também sejam discípulos de Jesus, não seus. O crente não faz nada sozinho. O crente não faz nada sozinho, porque na verdade, o crente não tem nem como se converter se não for por meio da ação do Espírito Santo. Se você não leu João 15, leia. Porque um pouco mais para frente, eu acho que é em João 15, não lembro. Mas diz: "Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês". Então, o crente não chega nem a Jesus sozinho. É Cristo que chega até ele. Definitivamente, sem Jesus nós não podemos fazer nada, nem chegar até ele, nem orar, nem pedir perdão, porque não fomos nós que chegamos até Jesus. Não fomos nós que fomos até Deus, foi Deus que veio até nós. João 15:16. Muito obrigado. Parabéns. Pegue sua cocada no final do culto. Do ano novo, do ano que vem. Jogar assim. O crente não faz nada, nada, absolutamente nada sozinho. Ele não ora até o Pai sozinho, porque ele vai por meio de Jesus. Ele chega até Deus por meio de Cristo. Ele não chega nem a Cristo sozinho, é Cristo que chega até ele. Ele não gera frutos em si mesmo, ele não produz arrependimento dentro dele mesmo. Mas é Jesus. Sabe, hoje eu estava. Ontem, né? Ontem, hoje. Estava falando com um amigo meu. Ah, vou dizer quem foi. Foi o Ruth. Não é nem tão amigo assim. Mas estava falando comigo. E ele disse assim: "Cara, teve um negócio que você falou que é verdade. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais Jesus mostra os nossos pecados". É verdade. É porque só dá para ver a sujeira quando as luzes estão acesas. E só existe luz em Cristo. Ele disse: "Eu sou a luz do mundo". É por isso que o ímpio não quer se arrepender, não tem do que se arrepender. Ele não vê seus próprios pecados. E é por isso que a vida do crente é isso mesmo. É porque o crente está diante da luz. E se o ímpio está cego, andando na escuridão, o que é que ele tem para ver? Qual é o pecado que ele consegue ver para que assim ele possa se arrepender? E por que o crente pede tanto perdão? É porque ele está diante da luz. E a luz mostra para ele toda a escuridão que tem dentro dele. Todo o orgulho, todo o pecado que está dentro dele. E por isso é necessário arrependimento. E por isso é necessário continuar, permanecer nele, para que suas palavras permaneçam em nós.
O crente não consegue chegar ao arrependimento sozinho, nem muito menos produzir melhora. Não consegue produzir um coração melhor sozinho. Jesus, decididamente, não estava brincando quando ele disse que sem ele nós não poderíamos fazer nada. E aqui, talvez alguém possa usar desse versículo para possa usar desse versículo como uma licença, como uma desculpa para continuar do jeito que está. Ah, eu não posso fazer nada sem Jesus, não. Jesus não mudou, então vou ficar assim mesmo. Não é ele que faz? É. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Eu não consigo me mudar mesmo. Então, quando Jesus diz que nós não podemos fazer nada sem ele não está dando pra gente uma licença pra gente continuar do jeito que a gente está. Sabe? Porque aquele que está nele e não produz fruto, o Pai limpa. O Pai muda de lugar, o Pai coloca um apoio para que dê frutos, para que se arrependa, para que gere frutos, para que gere outros ramos. E aquele que dá fruto, ele corta, para que dê mais frutos ainda. Então Jesus não está falando definitivamente, ele não está nos dando uma desculpa para que a gente continue do jeito que a gente está. Porque como alguém que vendo que não consegue, sabe? Não é como alguém que vendo que não consegue mudar, simplesmente muda. Simplesmente deixa para lá, fica assim mesmo. Eu não consegui mudar, então fica assim mesmo. Na verdade, é que se eu não consigo fazer nada sem Jesus e tem coisa para mudar aqui, o que eu tenho que fazer então? Junta as pecinhas. Se sem Cristo eu não consigo fazer nada, e se Cristo tem me mostrado que existem coisas para mudar no meu coração, então o que eu tenho que fazer? É permanecer nele e ele em mim, para que assim ele possa mudar o meu coração. Eu esteja unido com Cristo, como uma videira está unida a seus ramos, para que a vida da videira esteja dentro de mim. E então eu possa produzir frutos. E eu possa então ser podado por Jesus, para que eu possa produzir mais frutos ainda. O ponto não é eu não posso fazer nada e por isso eu vou continuar aqui. Não. O ponto é eu não posso fazer nada. Por isso eu preciso chegar mais perto de Jesus. Porque sem ele eu não vou fazer nada. Eu não vou ser um crente melhor. Eu não vou ser mais parecido com ele sem ele. Não tem como eu me parecer mais com ele se eu não estiver perto dele. Então, a nossa incapacidade de melhorar não deve nos fazer parar, mas deve nos fazer permanecer. Deve nos fazer chegar mais perto daquele que tem capacidade. E o crente entendeu que o único que tem capacidade para fazer alguma coisa na vida dele é Cristo. Irmãos, Jesus é quem diz que é. Ele é a videira verdadeira. E nós somos os seus ramos. Ele nos fez ramos dele mesmo. Ele nos fez partes do seu corpo. Isso deve nos trazer alegria, ainda que em muitos momentos seja acompanhado com dor. Dor da poda de Cristo. Dor da limpeza. Mas a sua poda é o seu cuidado conosco. Porque aqueles que não estão unidos com Cristo, esses ele lança e secam. Nós temos vida porque ele nos alcançou. Jesus é a videira verdadeira. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor toque os nossos corações, que ele edifique a sua igreja, porque sem ele nós não podemos fazer nada.